Olá, seja bem-vindo a esta série de estudos conectados na palavra. A partir de agora nós vamos estar juntos a cada momento, a cada episódio, estudando um tema das Sagradas Escrituras. E antes de nós começarmos, eu quero te dar algumas orientações de como é que vai funcionar esse estudo. Veja, durante todo o processo do estudo, você vai se deparar com algumas perguntas e alguns versos da Bíblia que estarão relacionados à resposta dessas perguntas. Você vai ter um tempo para abrir a Palavra de Deus, para abrir a Bíblia Sagrada e acompanhar a explicação entre uma pergunta e outra. Preparado? Então vamos começar o nosso estudo Conectados na Palavra. Seja muito bem-vindo. Deus realmente existe? Algumas pessoas não creem que Deus exista porque não conseguem vê-lo, mas existem tantas coisas que nós não conseguimos enxergar, mas nós acreditamos que ele existe, como por exemplo a eletricidade, o vento, o amor, enfim, uma série de coisas. Existem muitas pessoas que passam a vida inteira tentando descobrir algumas facetas para tentar justificar a existência de Deus. Certa vez um sábio estava caminhando pela praia e perguntando-se a si mesmo: será que Deus existe? Como poderia eu explicar a existência de Deus? E de repente os seus olhares foram voltados para uma criança que estava correndo entre o mar e um buraquinho que ele havia cavado na areia com uma pequena concha cheia de água. E ele trazia a água do mar e tentava colocar dentro daquele buraquinho. E de repente o sábio parou e perguntou para aquele garoto: o que você está tentando fazer? O garoto olhou para o sábio e disse assim: estou tentando pegar toda a água do mar e colocar dentro desse buraco. Naquele momento o sábio parou, pensou e refletiu nas perguntas que ele havia feito a si mesmo e compreendeu que era muito difícil entender a existência de Deus ou explicar esse Deus tão infinito, tão intenso, com tão pouca sabedoria. Eu quero te convidar para, nesse estudo, nós podermos compreender um pouco mais acerca desse Deus, saber quem Ele é, quais são os seus atributos e por que é tão importante nós conhecermos acerca do poder inacessível desse Deus tão extraordinário. Para isso, eu quero te convidar nesse momento para junto fechar os olhos comigo e orarmos. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, estamos começando essa série de estudos conectados na palavra e queremos compreender as tuas verdades com base nas Sagradas Escrituras. Fala conosco, ó Deus, se revela a cada um de nós. Nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar para nós irmos para a nossa primeira pergunta. Em Efésios 4, verso 6, o texto bíblico diz que há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Bom, com base nesse verso do livro de Efésios, nós entendemos que só existe um Deus no universo. Se nós lermos os primeiros versos do capítulo 4 do livro de Efésios, nós vamos entender pela leitura bíblica que o apóstolo Paulo, que é quem escreve esse verso, está mencionando que existem diversas outras coisas que, de certa forma, elas são apenas uma espécie de falsificação daquilo que é original. Ele fala do corpo, ele fala do espírito, ele fala de outras coisas e aqui ele menciona a existência de Deus. Bom, quando o verso bíblico menciona a existência de um só Deus, ele está comparando a existência desse Deus com outros deuses, os quais são levantados pelos próprios seres humanos. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: em meio a tantos outros deuses que são criados pelos seres humanos, há um só Deus verdadeiro. Não existe um outro que seja tão verdadeiro como esse. Ok?
Muito bem. Todos os seres existentes no universo, eles possuem uma certa natureza. Por exemplo, os seres humanos possuem a natureza humana, carnal. E essa natureza nós, infelizmente, adquirimos depois do pecado. Porque a palavra de Deus menciona que a natureza do homem é uma natureza tanto física como também espiritual. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No entanto, nós assumimos essa natureza após o pecado. No que se refere a Deus, João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com base nas Sagradas Escrituras, a natureza de Deus é uma natureza espiritual. E nós vamos entender logo mais como funciona essa natureza. A respeito da natureza humana, num outro estudo nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa natureza humana caída. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Muito bem. A resposta a essa pergunta está aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Acompanha comigo a resposta. O texto diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece meio confuso e talvez até meio contraditório nós compararmos esse verso com o livro de Efésios, capítulo 4, verso 6, que foi o texto que nós lemos logo no início desse estudo, aonde no texto de Efésios diz que há um só Deus. E agora o livro de Mateus menciona que existem pelo menos 3 pessoas aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E logo vem a dúvida: é um Deus ou são 3? Como entender isso, essa aparente contradição? Veja, imagine a sua família. Toda família tem um nome que o define. Por exemplo, a minha família é a família Castro. Então, quando eu falo a respeito da família Castro, a pergunta que vem logo em seguida é: quantas pessoas fazem parte da família Castro? Bom, nós temos eu, a minha esposa e meus 3 filhos. Então, veja, é uma família com 5 pessoas que fazem parte da família Castro. Quando nós falamos acerca da existência de Deus, ou quando o verso bíblico diz que há um só Deus, entenda que essa expressão, um único Deus, ele está falando a respeito da família da divindade. É uma família Deus. E nessa família existem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É mais ou menos assim, para a gente entender, uma explicação bem simples do nosso cotidiano, e a gente consegue entender aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ok? Próxima pergunta. E você, acredita que Deus se importa contigo? Então, acompanhe o que está escrito no Salmo de Davi, no capítulo 40, aliás, no Salmo 40, versículo de 1 a 3. Olha o que o texto diz aqui. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu acredito que as palavras de Davi aqui nesse salmo expressa exatamente o sentimento daqueles que confiam inteiramente no Senhor. É bem certo que muitas vezes nós não temos esse livramento o qual nós esperamos no meio de uma situação complicada. Às vezes até parece que nós clamamos a Deus, falamos com Ele e Ele não ouve, Ele não responde. Mas eu queria que você entendesse uma coisa:
Deus ele tem o seu tempo certo de agir na vida daqueles que são fiéis. E acredite, todas as vezes que nós clamamos a Deus, todas as vezes que nós pedimos algo a Deus, Deus se importa conosco e Ele responde. Nem sempre Deus ele vai responder exatamente como nós esperamos, mas é certo que Ele responde, porque Deus se preocupa comigo e com você. Vamos para a última pergunta? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verso apresenta o papel de Deus como um Deus criador. Deus criou todas as coisas. Existem outros versos da Bíblia que afirmam esta criação sobre a mão divina. Se nós lermos o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 1 e 2, nós vamos perceber os detalhes da criação divina. Mas aqui, somente nesse verso, nós entendemos que um dos papéis desse Deus Todo-Poderoso é o papel de Criador. Interessante que, quando a palavra de Deus fala a respeito de Deus como Criador, na língua bíblica, ele utiliza a expressão barar. E esta expressão barar significa criar a partir do nada. Só Deus tem esse atributo de criar a partir do nada. Já em João capítulo 3, versículo 16, nós sabemos que depois que o pecado entrou no mundo, todas as coisas foram destruídas e saíram do padrão daquilo que Deus havia estabelecido, aquilo que Deus havia criado. Inclusive o ser humano, que é criatura de Deus. Em João 3, verso 16, o texto é bem conhecido de todos nós e ele diz o seguinte... João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, o verso de João 3,16, comparado a outros textos, por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, mostra o papel de Deus também como redentor. A partir do momento que o ser humano se afastou de Deus, nós vamos estudar sobre isso em um outro tema, em um outro episódio, Deus desenvolveu esse papel de redentor. Cristo, através de Cristo, ele deu a oportunidade do ser humano voltar mais uma vez ao seu estado natural. Logo, Deus é criador e também redentor. Ok? Encerramos por hoje o nosso tema. E nós vamos agora fechar esse momento mostrando para você pelo menos 4 coisas que você precisa fazer diante do conhecimento, do estudo que nós tivemos hoje acerca da existência e da manifestação de Deus na nossa vida. Acompanhe aí. Talvez você esteja se perguntando, e agora, pastor? Então, se liga aí que tem alguns detalhes para você reforçar aquilo que você acabou de aprender. Muito bem, depois do estudo de hoje, eu quero convidar você para nós encerrarmos esse momento buscando a Deus em oração. Você pode me acompanhar? Então feche seus olhos aí e vamos falar com Deus. Querido bom Deus, obrigado pelo estudo que tivemos agora nesse momento, porque aprendemos um pouco mais a respeito da Tua pessoa e principalmente entendemos, ó Deus, a razão pela qual nós devotamos a nossa fé e tudo aquilo que nós temos de confiança no Senhor. Por favor, Deus, continue agindo na nossa vida. Abençoe cada um desses teus filhos que estão acompanhando esse estudo, ó Deus, que estão aprendendo cada vez mais acerca da tua vontade.
que eles cresçam a cada dia, tanto em graça como em sabedoria, e que decidam entregar a vida nas tuas mãos. Fortalece a nossa fé e abençoa a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero agradecer você por esse momento tão especial que passamos juntos, que você me permitiu estar com você, e eu quero te convidar para o próximo episódio, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito das Sagradas Escrituras. Especificamente, nós vamos falar sobre a Bíblia e nós vamos entender como esse livro ele se tornou tão importante na vida do ser humano e por que é tão bom e tão proveitoso estudar a Palavra de Deus. Eu te convido para o próximo episódio.